Olá, pessoal! Hoje vamos resolver juntos aqui uma questão do último concurso para a Polícia Penal do Estado de São Paulo. Na verdade, na época do concurso ainda se chamava Agente de Segurança Penitenciária. É uma questão da banca MS Concursos, uma questão clássica de regra de 3 composta. Eu sou o professor Fernando Couto e você está no canal Exercitando a Matemática. Vamos ler juntos a questão. Para a construção de uma rodovia, 12 operários trabalham 8 horas por dia durante 14 dias e completam exatamente a metade da obra. Porém, a rodovia precisa ser terminada daqui a exatamente 8 dias. Então, a empresa contrata mais 6 operários de mesma capacidade dos primeiros. Juntos, eles deverão trabalhar quantas horas por dia para terminar o trabalho no tempo correto. E ele dá as alternativas abaixo. Ok, pessoal? Uma questão clássica de regra de 3. Neste caso aqui, operários, horas por dia, dias, fração da obra. Então nós temos mais que 2 grandezas, uma regra de 3 composta. Se ele tivesse levantado só 2 grandezas, número de operários e número de dias da obra, então eu teria uma regra de 3 simples. Ok? Vamos montar a regra de 3 aqui na lousa para poder resolver. Diz a questão que 12 operários trabalham 8 horas por dia durante 14 dias e completam a metade de uma obra. Ok? Então vamos, primeira coisa, observar isso aqui agora. Eu fiz 3 grandezas, operários por dia, horas por dia e dias. Mas há uma 4ª grandeza, que é a fração da obra. Eles fizeram em 14 dias metade da obra. Então eu poderia colocar aqui uma 4ª grandeza, que seria a fração da obra executada, metade. Só que eu vou comparar na linha de baixo, que ele vai me dar outros critérios, outros números, eu vou comparar as 2 linhas. Aqui foi metade da obra, então a outra parte será a outra metade da obra. Então, são equivalentes. Essas frações são equivalentes, então se eu montar, não vai fazer diferença, porque ao montar vai ficar meia fração com meia fração, meio sobre meio, 1, então vai ficar igual, não vai fazer diferença. Como eu estou numa prova, quanto menos questões, quanto mais rápido eu puder fazer, melhor. Então eu vou abandonar esta última grandeza apenas porque elas serão iguais. Meia fração da obra e meia fração da obra. Se ele tivesse dito que essa primeira parte tinha sido executada em 1/3 da obra, aí era diferente, eu precisaria acrescentar aqui mais uma coluna de grandeza. Depois ele diz que a rodovia precisa ser terminada daqui a exatamente 8 dias. Então a empresa contrata mais 6 operários. Ou seja, já tinha 12, contratou mais 6, ficou com 18 operários. E aí a questão pergunta, juntos eles deverão trabalhar quantas horas por dia para terminar o trabalho no tempo correto? Ou seja, quantas horas por dia esses 18 operários terão que trabalhar para fazer a outra metade que falta no prazo de 8 dias, ok? Primeira coisa que eu faço ao montar essa tabelinha é comparar as grandezas para verificar se elas são diretamente ou inversamente proporcionais entre si. Essa é uma grande dificuldade que a maioria tem. Então eu vou lembrar que eu comparo cada coluna com a coluna que tenho a minha incógnita. Ou seja, vou começar comparando essa com essa e depois eu comparo essa para essa. Para efeito de facilitar a minha comparação, eu vou atribuir um sentido aqui, qualquer um. Uma setinha para cima. Quanto mais operários eu tiver para realizar uma obra, eu vou precisar trabalhar mais horas por dia para fazer aquela obra ou menos horas por dia? Menos horas por dia. Eles são inversamente proporcionais. Eu também posso fazer a leitura de cá para cá. Quanto mais horas por dia esses funcionários trabalharem, eu vou precisar de mais ou menos operários para fazer aquela mesma quantidade de obra?
Vou fazer menos quantidade. Mais horas por dia, menos quantidade de operados. Agora comparo esta coluna com esta aqui também. Ó. Quanto mais horas por dia eles trabalharem, vão gastar mais dias para fazer a mesma quantidade de obra ou menos dia? Vão gastar menos dias. Então, também são inversamente proporcionais. As setinhas servem de auxílio na montagem da minha equação aqui, né? Que eu vou montar as razões, então eu vou usar esse critério aqui. Começo com a coluna onde tem a incógnita, 8 sobre x. Operários, inversamente proporcional. Então eu inverto essa coluna. Também são inversamente proporcionais. Então eu também vou inverter essa coluna. Simplifico, dividido por 4. Simplifico esses dois, dividido por 2. Posso ainda dividir por 3. Oito sobre x é igual a 6 sobre 7. Multiplico em cruz. Posso simplificar ainda, lembra, está multiplicando, então eu posso simplificar. Dividindo 28 por 3, eu vou encontrar 9,333 dízima periódica, ok? Então, significa que, para concluir a outra metade, em 8 dias, 18 funcionários terão que trabalhar 9,3333 horas por dia. Isso significa que tem que trabalhar 9 horas e 33 minutos. Tem uma alternativa desse tipo aí, ó. Alternativa D, 9 horas e 33 minutos. Errado, essa é pegadinha. Isso aqui não são 9 horas e 33 minutos. Esse 0,33 é uma fração de uma hora. Mas é uma fração aqui considerada em casas decimais. A hora é considerada numa base de 60. Então, eu preciso fazer esta conversão também. Ó, 9 horas, e aqui seria 0,33. 0,33 é igual a 1/3. Se você lembrar, isso aqui equivale à fração de 1/3. Então, se eu tenho 9 horas e mais 1/3 de horas, significa que eu tenho 9 horas e 20 minutos. Ok? Então, são 9 horas e 20 minutos, e não 9 horas e 33 minutos. Para eu conseguir chegar nisso aqui em minutos, eu preciso transformá-lo em fração para dividir, ou, se for um decimal diferente, que eu não consiga transformar em fração para dividir, eu faço mais uma regrinha de 3. Ó. Então, eu tenho 1 hora 60 minutos, e aí eu colocaria o decimal, neste caso, diretamente proporcionais, basta eu multiplicar em cruz, eu encontraria os 20 minutos. Então, alternativa C. Ok, pessoal? Então, printa a tela aí que eu vou apagar a lousa. Ok, pessoal? Então, se vocês gostaram do vídeo de hoje, senta o dedo no joinha, curta, comente, compartilha, se inscreva, ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. E se vocês quiserem ver mais vídeos como esse, lá no canal, no menu Playlists, os vídeos estão organizados por assunto. Combinado? Então, mais importante é que o treino de hoje está pago.